Só Deus pode te dar bem. A Zoe acreditava Apocalipse nisso também. resumo do mas ela tá capítulo morta. de segunda-feira, Você pode 15 não de acreditar julho. em mim, mas ele não é quem você imagina que Não ele seja. esqueça de curtir o Esquece, ele vídeo é e se muito inscreva das suas para não perder os fotografias com próximos Luca resumos da novela. Você pensa que fui eu? Não, foi o seu filho. Em seguida, Rodrigo chama a atenção de Isabela e fala que ela perdeu as escavações do dia. E diz que já explicou que as escavações começam de madrugada. Isabela pede desculpas e diz que aconteceu uma emergência. Rodrigo fala que agora eles trabalham para Ricardo Montana e exige o máximo de comprometimento. Isabela garante que isso não vai se repetir. Em seguida, Rodrigo fala que as descobertas do dia marcam a entrada do local mais sagrado do Templo de Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança, e diz que isso significa que eles conseguiram determinar o exato local onde o templo foi construído, que é ao lado do Domo da Rocha, e não será necessário derrubá-lo para construir o terceiro templo. Vitório se encontra com Glória, e fala que esse vai ser o último encontro por enquanto, porque Stefano está começando a desconfiar de suas saídas e fica perguntando todos os dias onde ele tem ido. Em Nova York, Adriano mexe nas coisas de Ricardo e fica chocado ao encontrar um envelope com fotos de Débora beijando Luca. Alan chega e pergunta se Adriano está mexendo nas coisas do filho, e questiona o que ele está procurando. Adriano fala que estava procurando alguma coisa que eles não sabem, e diz que Ricardo é muito pior que Alan imagina. Alan pede para amigo esquecer isso para o bem da humanidade. Alan fala que perfeição não existe e pede para ele parar de ficar caçando fantasmas. Susana conta para Benjamin que consagrou ele a Deus quando ele quase se afogou quando criança, e diz que depois que ele foi salvo ela se afastou de Deus e ele cresceu sem exemplo de fé que transforma e realiza coisas impossíveis. Benjamin pergunta onde a mãe quer chegar, e Susana diz que o conforto que ele precisa só Deus pode dar ao filho. E diz que em homenagem a Zoe ele deve dar uma chance ao que ela acreditava. Benjamin fala que tentou e olha o que aconteceu. Susana diz ao filho que tem certeza que no dia que ele se salvou foi traçado um papel muito importante para ele no mundo, e quando ele acreditar nisso, vai voltar a se sentir inteiro. Porque tem coisas que estão muito acima da nossa compreensão. No acampamento dos beduínos, Zoe continua recebendo cuidados. Enquanto Robson fala para Dudu que está pensando em mudar de vida. Dudu fala que o pastor está fazendo lavagem na cabeça dele, Robson fala que não deseja passar a eternidade ardendo no inferno, e Dudu zombando diz que isso não existe, e pede para ele parar de nóia. Celeste conta para Bárbara que deu seu primeiro autógrafo ontem. Bárbara fala que não para de pensar na Zoe. Bárbara convida Celeste para dividir o apartamento com ela. E Celeste aceita animada. Natália chega em casa e mostra as fotos das médicas do hospital e pede para a mãe reconhecer a amante do pai, porque isso pode ajudar no caso do roubo do hospital. Ângela fala que se for para colocar Henrique na cadeia pode ajudar sim. Ângela reconhece a foto de Gláucia. Em seguida, Thalita se surpreende ao ver Estela entrando no local da seita. Dudu conversa com Henrique no hospital e fala que não sabe como os policiais chegaram na Gláucia e o delegado pediu para levar ela para depor. Henrique dá dinheiro para Dudu e o policial pede para ele ficar esperto porque César está empenhado em colocar ele atrás das grades. Dudu dá 5 minutos para instruir Gláucia para o interrogatório. Thalita se recusa a voltar para casa com Estela. Estela fala que já perdeu o irmão e não quer perder ela também. Thalita fala que a casa só traz lembranças ruins e o pai e mãe nunca se importaram com ela. Stella fala que eles ainda são uma família. Thalita diz que o pai só sabe brigar e a mãe nunca deu atenção nem para ela, nem para o irmão. E diz que ali na seita ela se sente bem. Zé Bento chega e pergunta o que está acontecendo ali. Stella diz que Thalita é menor de idade e precisa voltar para casa. Henrique prepara Gláucia para o depoimento. Gláucia pede para ele arrumar um advogado e Henrique diz que ela terá que se virar sozinha. E diz que não é bom ela chegar na delegacia escoltada por advogados e garante que ninguém vai pegar eles. Enquanto isso, Zé Bento diz que Thalita é livre para ir e vir. Stella pede perdão para a filha e diz que não vai obrigar a filha a voltar para um lugar onde não se sente bem e vai respeitar os sentimentos da filha. Ao sair dali, Felipe pede para Guto não deixar de falar com César que o ama muito. Em seguida começa o interrogatório de Gláucia, e ela afirma que jamais se envolveria com um homem casado. César pergunta o que Henrique prometeu para ela e Guido diz que se ela testemunhar terá imunidade, mas se mentir será cúmplice. Do lado de fora da sala, Natália diz para Dudu que parece que a médica está escondendo alguma coisa. Dudu tenta defender Henrique, Gláucia, e Natália revela que foi sua mãe que viu o pai e Gláucia se agarrando e sua mãe não mente.
Ricardo vai ao centro espacial falar com Uri e Falso diz que fez questão de ir pessoalmente para demonstrar o quanto valoriza a pesquisa de Uri. Uri pergunta se Ricardo vai dar apoio político e financeiro e Ricardo confirma que sim, desde que a equipe esqueça o passado e se dedique ao futuro. Ricardo fala que o que aconteceu naquele dia terrível abriu margem para interpretações e temores infundados e fantasiosos. E sua proposta é que o passado deve ficar para trás e o que interessa é o agora e que vem a seguir. E para isso eles precisam cuidar da humanidade do planeta. Uri fala das ameaças que chegam do espaço e diz que eles não têm estrutura para monitorar tudo de perto. Ricardo diz que a partir de agora não faltará mais nada, e afirma que eles estão começando uma nova era e para isso precisam vencer a batalha contra a força do obscurantismo. HD comenta com Melina que o seu pai foi internado em uma clínica psiquiátrica. HD fala sobre fé com Melina e diz que foi a fé que o levou para Nova York. Benjamin ouve a conversa e diz que HD está errado e diz que ele está ali porque teve a ousadia de procurá-lo e porque é bom no que faz. Em seguida ele pergunta para Brenda e André como está o projeto da marca e os dois passam os detalhes. Ricardo fala para Ariela que em breve Isabela será sua esposa, e conta que vai apoiar a agência espacial. Ariela fala que houve muitos protestos em relação ao pronunciamento sobre a reconstrução do terceiro templo. Ricardo fala que já sabia que isso aconteceria. Em seguida Ricardo se surpreende quando Ariela conta que teve uma conversa chocante com Omar sobre a sabotagem do avião que Ricardo encomendou. Furioso, Ricardo fala que pediu para ela não se meter nessa história. Ele pergunta o que faz com ela agora e ela diz que está nas mãos dele e um de seus deveres é protegê-lo independente do que aconteça. E fala que não é nenhuma idiota. E diz que se ele a tivesse consultado ela teria ajudado de uma forma que nenhum rastro chegasse até ele. E afirma que sempre será leal a ele. Ricardo aplaude e diz que Ariela é realmente uma caixinha de surpresa. Susana diz a Alan que Benjamin está sentindo muita raiva. E tem medo que o filho se feche para se proteger. E diz que o filho precisa de aproximar de Deus. Alan diz que Benjamin é ateu e Susana diz que se ele fosse mesmo ateu não culparia Deus pela morte da namorada. Adriano fala para Débora que a viu nos braços de Luca. Eles discutem e Débora dá um tapão na cara de Adriano e fala que enquanto ele dormiu com metade das mulheres de Roma ela só teve 2 homens na vida, ele e o Luca. Adriano pergunta se ela não quer saber como ele descobriu, e conta que encontrou as fotos na gaveta de Ricardo. Débora fala que é mentira e não acredita. Isabela mente para o tio sobre onde passou a noite. Osiel pede para Isabela não mentir, ela desconversa e vai para o quarto. Dudu chama Celeste para sair. Bárbara pede para Celeste tomar cuidado. Celeste chama a amiga para ir junto e Bárbara fala que prefere ficar quietinha em casa. Pode não acreditar em mim, mas ele não é quem você imagina que ele Se seja. você assiste e gosta da novela, se inscreva aqui no canal. Todos os dias tem os resumos diários e participe comigo deixando o seu like e o seu comentário. Obrigado por assistir e até o próximo resumo. Mentira! Tava na gaveta dele no banco, num envelope muito bem guardado, né? Você não vai me enganar. O Ricardo jamais faria isso comigo.